No vídeo anterior, eu construí este motor Stirling para uma bicicleta. Isso está funcionando sozinho? Está funcionando. Apesar de toda a minha empolgação, o desempenho era bem ruim. Mas, como em qualquer projeto de engenharia, vou falar mais sobre isso depois. No último vídeo, o maior problema foi que o ar quente não empurrava o pistão de forma eficiente, algo que resolvi temporariamente usando uma manivela com deslocamento menor. Mas, quando projetei este motor, meus cálculos mostravam que ele deveria gerar expansão suficiente. Então, para onde vai todo esse ar em expansão? Dentro desse cilindro fica o pistão deslocador, que apenas move o ar entre os lados quente e frio do motor. É essencial que o volume dentro desse pistão seja completamente vedado, mas no momento não é o caso. Para resolver isso, projetei uma nova placa inferior para o deslocador e usei um epóxi de alta temperatura para fixá-la ao copo de aço inoxidável, o que deve criar uma vedação hermética. Ainda existe um pequeno furo, onde ele se conecta ao eixo de saída, mas uma vez parafusado, esse furo também ficará vedado. Removi o cilindro principal de potência e comprei uma ferramenta de brunimento para suavizar as marcas geradas pela usinagem. Ela também cria um fino padrão cruzado na parede do cilindro, facilitando a lubrificação com óleo. Usinei um novo pistão projetado para receber anéis de vedação em formato de copo, impressos em 3D, com TPU, que oferecem excelente vedação com baixo atrito. Isso é fixado ao pistão com um anel de teflon, que desliza pelo interior do cilindro. Com a antiga manivela maior, que antes não funcionava, será que agora vai dar certo com essas novas modificações? Agora ele não só está funcionando com a quantidade de expansão esperada, como o maior deslocamento da manivela gera mais torque de saída e ainda permite uma rotação mais alta. No entanto, a expansão do ar não é a única fonte de potência, já que o ar também precisa se contrair ao esfriar, função deste lado do motor. É por isso que existem as aletas de resfriamento a ar e os tubos de resfriamento a água. Porém, a água resfria apenas o bloco traseiro do motor, pois ele é separado dessa seção por uma pequena junta. Nos testes estacionários, a seção refrigerada a ar não consegue se manter fria o suficiente. Removi essa peça do motor e usinei canais de refrigeração, a água na parte inferior do bloco. Provavelmente isso não vai resfriar todo o pó do bloco de forma uniforme, mas deve ajudar. Além disso, à medida que o ar esfria, ele se contrai e cria um vácuo dentro do motor. Mas esses selos, em formato de copo no pistão, só funcionam quando a pressão é aplicada de um lado, já que o copo se expande e veda junto às paredes do cilindro. Se houver vácuo ali, o ar simplesmente passa pelo selo. Então, modifiquei o pistão para usar dois selos em formato de copo, montados de forma oposta, o que garante vedação até mesmo sob vácuo. Essa vedação de pistão de dupla ação facilita a partida do motor, já que o ar se contrai e cria vácuo. Assim, o pistão não enfrenta compressão. Ele é apenas puxado e empurrado nas duas direções. E ainda ganhamos mais 100 rotações por minuto. Até agora, eu foquei no aquecimento e no resfriamento do ar. Embora ter que aquecer o ar e depois dissipar o excesso de calor com resfriamento, a água a cada ciclo seja algo bem ineficiente. Mas existe uma forma de reutilizar parte dessa energia térmica usando um regenerador. Isso parece mais complexo do que realmente é, porque um regenerador nada mais é do que um material com grande área superficial e boa condutividade térmica. Como, por exemplo, uma malha fina de aço colocada entre os lados quente e frio do motor, forçando o ar a passar por ela. Assim, quando o ar quente circula ao redor do pistão deslocador, ele transfere parte de sua energia térmica para a malha, aquecendo-a e, ao mesmo tempo, resfriando um pouco o ar. Depois, ao ser totalmente resfriado pelo lado frio, o ar passa novamente pela malha do regenerador, que o aquece de volta, pois ele reabsorve parte da energia térmica armazenada anteriormente, reciclando o calor que, de outra forma, seria perdido para o ambiente. Ou seja, menos energia é necessária para aquecer o ar, e menos calor precisa ser removido do lado frio. Tradicionalmente, esse material do regenerador ficaria estacionário dentro do cilindro do motor. Eu quis montá-lo fora do pistão deslocador, já que na prática ele faz basicamente a mesma coisa.
Cortei uma folha fina de silicone para envolver a parte externa do pistão deslocador. Isso isola o material do regenerador do deslocador, permite que ele fique preso ao pistão e, com sorte, evita que escorregue. Comprei uma malha fina de aço inoxidável, cortei no formato desejado, enrolei sobre a folha de silicone e prendi tudo com fio de cobre. Mas será que uma modificação tão simples pode realmente fazer tanta diferença no desempenho do motor? Bem, vamos montar tudo de novo no motor e descobrir. Com o motor agora girando a 588 rotações por minuto, em comparação às 326 rotações por minuto anteriores, fiquei impressionado com o quanto uma pequena quantidade de malha de aço inoxidável conseguiu melhorar o desempenho. Embora pareça estranho, pelo menos para um motor Stirling, ele quase se comporta como um motor de combustão, mesmo sem haver combustão, pelo menos internamente. Quando o motor desacelerou, percebi que o parafuso da manivela estava solto, o que provavelmente causava o barulho de batida. Também notei uma oscilação no eixo ligado ao pistão de potência. Na primeira parte deste projeto, usei uma bucha de Teflon aqui para permitir que o eixo girasse suavemente, mas ela tinha folga demais. Então troquei por um mancal linear. Mesmo assim, parece que ele também acabou criando folga. Acabei encomendando diferentes marcas de rolamentos de alta qualidade e caros, além de eixos de precisão. No entanto, todos eles ainda apresentam um pouco de folga. Acredito que eles sejam projetados para deslizar suavemente ao longo do eixo, com pouca folga nesse sentido. O que eu preciso é de pouca folga rotacional, algo que normalmente se resolve usando 2 rolamentos em conjunto. Como não há espaço no design atual do motor, precisei fabricar meu próprio rolamento linear. Usinei uma pequena peça com 4 furos roscados para montar rolamentos de esferas compactos. Isso cria um canal em formato de V para o eixo deslizar suavemente, permitindo montá-lo na placa traseira do motor. Um segundo bloco de rolamento segura mais 2 rolamentos, restringindo o eixo a um único movimento linear. Com isso, a folga foi praticamente eliminada. Antes de realizar outro teste, quis verificar se o material do regenerador ainda estava em boas condições. Mas, ao remover o cilindro, ficou claro que havia um problema. Havia um estranho pó branco dentro do motor que parecia vir da folha de silicone espalhado por toda parte. Depois de remover a malha, notei que apenas a parte superior do silicone havia queimado, por estar muito próxima da tampa quente. Resolvi isso rapidamente cortando a parte queimada e encurtando o regenerador. Para compensar o material perdido, dobrei a espessura da malha. Embora usar um maçarico para acionar esse motor funcione bem, ele é bastante barulhento, o que acaba indo contra a principal característica de um motor Stirling, que é ser silencioso. Por isso, quis desenvolver um queimador mais permanente e silencioso. Minha ideia foi criar um dissipador de calor com grande área superficial, usando essa chapa de cobre, já que ela conduz o calor da chama até o lado quente do motor. O dissipador de calor possui 5 placas com furos usinados para a boa passagem do calor. Como os furos em cada placa são deslocados, o calor não segue um caminho direto e, idealmente, é transferido ao cobre de forma mais eficiente. Ele pode ser parafusado diretamente na extremidade quente do motor. Para um teste inicial, comprei este pequeno queimador de álcool, apenas para ver se ele conseguiria fazer o motor funcionar. Após alguns minutos, o cobre oxidou e perdeu o brilho, e o motor ainda não estava quente o suficiente para entrar em funcionamento. Adicionei um cobertor de soldagem à prova de fogo para tentar isolar o motor e aumentar a temperatura, mas ainda assim não foi suficiente. Então comprei um pavio para queimador de álcool, montei meu próprio queimador e testei aquecendo água. Ao medir o aumento da temperatura da água, calculei a energia térmica gerada pela chama, que com um único pavio ficou em média pouco acima de 200 watts. Construí um queimador personalizado usando uma lata de aço e 4 pavios, tentando gerar cerca de 800 watts de calor, e o abasteci com álcool etílico. Com o dissipador de calor de cobre devidamente isolado, a temperatura do motor conseguiu subir ainda mais. Embora, agora, outro problema tenha surgido. Parte disso está pegando fogo em cima daquela peça. Depois de apagar as chamas, eu quis pelo menos fazer o motor girar,
Então enchi o queimador com mais álcool metilado e continuei aquecendo. Com o lado quente do motor, a 240 graus Celsius, o motor finalmente começou a funcionar. Acho extremamente satisfatório ver uma chama de um lado e movimento do outro, gerados apenas pelo aquecimento e resfriamento do ar. Mas, ao mesmo tempo, isso também parece um grande passo para trás em termos de potência. Então, antes de gastar mais tempo tentando fazer um queimador apropriado para isso, acho que vou voltar para o confiável maçarico, já que sei que ele gera calor suficiente para o motor funcionar. A ideia é simplesmente montá-lo na frente da bicicleta assim, o que vai parecer um pouco ridículo, mas deve ser suficiente para alguns testes iniciais. Também preciso criar um sistema de embreagem para substituir o volante e acionar a roda traseira. Além disso, instalar todo o sistema de refrigeração líquida, com bomba e radiador integrados, só para ver se isso realmente consegue mover a bicicleta. Se funcionar, aí sim posso gastar mais tempo, otimizando tudo e tentando fazer esse queimador funcionar corretamente. Removi o conjunto do queimador e do cilindro, revelando o dissipador de calor de cobre, que não está com uma aparência muito boa. Mas depois de removê-lo da tampa quente, tive uma ideia. E se eu tentasse aumentar a área de superfície interna do lado quente para aquecer o ar de forma mais eficiente? Infelizmente, é difícil usinar esse tipo de detalhe na tampa de aço inoxidável. Uma ideia rápida foi cortar um pedaço da mesma tela metálica do regenerador e instalá-la nessa tampa usando as abas existentes. Não deve ser tão eficiente quanto um dissipador usinado, mas é uma modificação simples e vale a tentativa. Então, projetei um suporte que se fixa tanto ao tubo do maçarico quanto ao quadro da bicicleta. O ângulo ideal permite apoiar o bico do maçarico ao lado da tampa quente do motor, o que é estranho, mas evita que eu precise segurá-lo. O próximo passo é montar a embreagem usando um novo volante impresso em 3D, com parafusos adicionados para aumentar seu peso. Para embrar a embreagem em si, comprei cortiça com borracha nitrílica, que oferece boa fricção e já possui adesivo em um dos lados para fixação no volante. Já para o outro disco da embreagem, decidi usar lixa, pois é barata e oferece excelente aderência contra a cortiça com borracha, exigindo pouquíssima pressão. Depois de cortar o disco de lixa no formato correto, posso simplesmente colá-lo na placa da embreagem usando fita dupla face. É claro que essa embreagem provavelmente não suportaria grandes quantidades de potência como uma embreagem automotiva real, mas para a potência desse motor Stirling, ela deve funcionar muito bem. As duas placas podem ser pressionadas uma contra a outra por uma pequena alavanca que projetei no suporte da embreagem acionada por um cabo. Depois de montada, com uma mola entre as placas, a embreagem pode ser instalada no quadro da bicicleta. Posso passar um cabo até o guidão, onde instalo uma alavanca de embreagem simples, acionada pelo polegar. Essa alavanca de embreagem tem apenas duas peças e aciona o cabo que controla a embreagem na parte traseira da bicicleta. Ao pressionar as placas juntas e, com sorte, engatar a transmissão para a roda traseira. Então vamos acender o maçarico e fazer um teste. Com a embreagem engatada, consigo girar a roda para dar o tranco inicial e ligar o motor. Mas olha ali o que acontece quando eu desengato aí a embreagem. Ela se acelera rapidamente para mais de 800 rotações por minuto. E então, posso engatar a embreagem novamente para reduzir a rotação enquanto acelero a roda até a velocidade correta. Com o maçarico desligado, minha solução de mancal linear funciona de forma muito mais suave. A malha extra na tampa quente aquece o ar mais rapidamente, o que gera rotações maiores quando a embreagem está desengatada. Agora falta apenas o sistema de refrigeração a água integrado. Para isso, escolhi um radiador estilo PC, porque eles são baratos e usam os mesmos encaixes de tubo do meu motor, além de se fixarem perfeitamente nessa parte do quadro.
Comprei uma bomba de 12 volts para circular a água, mas ela não encaixava nos meus conectores de tubo. Em vez de comprar adaptadores, decidi redesenhar e imprimir a parte superior da bomba na minha Formlabs Form 4, criando também um pequeno reservatório em cima dela para facilitar o enchimento do sistema. Assim, as conexões do tubo podem ser rosqueadas diretamente sem adaptadores. Montada no quadro da bicicleta, os ângulos previamente projetados dessas conexões facilitam direcionar as mangueiras até o motor e o radiador. E eu consigo usar um pequeno funil com uma mangueira para encher o sistema com água. Essa bomba é projetada para 12 volts, mas quando aumento a tensão para esse valor, ela começa a cavitar e fica muito ineficiente. Ela parece funcionar melhor em algo entre 3,5 e 4 volts, o que é perfeito porque assim posso alimentar todo o seu sistema com apenas uma célula de íon lítio. E ela consome só cerca de 2 watts de potência. Acho que está na hora de testar essa bicicleta. Só esperando a bicicleta esquentar. Certo, enquanto ela esquenta mais um pouco, acho que vou dar uma voltinha, porque estou preocupado que o radiador fique quente demais sem fluxo de ar. Vou te falar, está esquentando minhas pernas, é até bem agradável. É como ter um banco aquecido. Nunca tive um banco aquecido em uma moto. Ah, agora sim, está funcionando. Acho que precisamos adicionar algum tipo de proteção contra o vento aqui na frente, porque não está esquentando o suficiente. Beleza, agora fiz algo bem improvisado aqui. Um quebra-vento para que, com sorte, agora fique quente o suficiente. Ah, deixei o motor morrer. Tem um pouco de potência, dá para sentir só um pouquinho, mas não é muita coisa. Tipo, eu acho que deve ter algo em torno de 30 watts, no máximo. Mas vou te dizer, isso aí funciona há um bom tempo. Eu pensei que em velocidades mais altas, o fluxo de ar extra ajudaria a resfriar melhor o radiador e o motor, aumentando a diferença de temperatura e permitindo uma rotação por minuto mais próxima do ideal. Então eu pedalei até ganhar velocidade e engatei a embreagem. Não está pedalando. Bom dia, senhor. Bom dia! Que diabos é isso? Funciona melhor em alta velocidade. Eu não sei se ela entra numa faixa de potência específica, se atinge uma rotação por minuto de eficiência ideal, ou se o resfriamento à água simplesmente funciona melhor em velocidades mais altas. Ainda não é suficiente para manter uma velocidade constante, mas está perto, está muito perto. Certo. Agora é a vez do Sam na bicicleta Sterling. Vai ser interessante ver como o Sam se sai nessa bicicleta, já que ele pesa cerca de 20 quilos a menos do que eu. Então esse pequeno impulso do motor pode ajudar ele um pouco mais do que me ajuda.
A redução de peso permite que o motor dê um empurrãozinho bem pequeno, mas como será que ela vai se comportar quando o Sam testar em uma velocidade mais alta? Ah, isso está realmente me empurrando. O som disso é muito legal. Embora o motor forneça só uma quantidade muito pequena de assistência, ele não vai me empurrar morro acima. Ainda assim, acho importante lembrar que com pequenas modificações, o motor passou disso. Para isso, acredito que ele possa girar mais rápido ao aumentar a transferência de calor no motor, o que permitiria uma relação de pólias melhor, mais torque e a manutenção de uma velocidade de cruzeiro constante. Mas por enquanto, muito obrigado por assistir.